teta pra esse ano, né? E deu tudo errado. Nós paramos na convocação também, de agosto. Falta a convocação de setembro, tá? Depois de setembro, deixa eu pegar aqui. Tem a última de outubro, né? Isso. Teve uma de Teve em outubro. novembro também, né? A gente teve... Não, já teve os jogos, né? Os jogos foram em novembro. sim, isso. A convocação de setembro, ou seja, depois desses jogos que a gente tinha falado no último bloco, ela tem Bento, Ederson, Everton, o Everton no lugar do Alisson, que foi cortado, Danilo, Wanderson, Abner e Alex Telles, só que o Arana, ele foi com o Alex Telles foi convocado no lugar do Arana, né? Aí nós temos na zaga Beraldo, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Só que a gente teve mudanças. O Militão foi cortado pela lesão que a gente falava, o Bremer também do Juventus cortado. André, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá, Rodrigo, Andreas Pereira. O Andreas Pereira também foi convocado no lugar do Vini Júnior. Ele optou por um meio Dorival. Nessa aí, a gente já não tem mais Lucas, a gente já não tem mais lá desde o começo do ano Pablo Maia, não tem mais Casemiro, Verdade. não tem mais o Ederson da Atalanta, que, enfim, foi dar um passeio na seleção e não voltou mais, mas tudo bem, foram testes. E aí na frente temos Endrick, Igor Jesus, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Rafinha e Savinho, que volta, portanto, Savinho do Manchester City. E aí nós tivemos pela frente, ó, derrota pro Chile com essa seleção Derrota? e vitória contra o Peru por 4-0. Derrota pro Chile? O Brasil perdeu pro Chile. E o Chile é o A nono. gente virou contra o Chile. Ah, virou sim. A gente ganhou do Chile. gente. Perdão, é Ganhou. 2-1 contra viramos Pô, contra tô o tendo que Chile. defender aqui a seleção. Eu acabei de lembrar. Dorival. Essa foi a data FIFA, a única que teve 2 vitórias. Respirou. É verdade. Respirou com Sim, essa mas essa convocação aqui, ó. convocação, eu lembro que foi muito questionada a questão de talvez uma falta de ousadia do Dorival quando ele perde o Vinícius Júnior, né? E convoca o Andrés Pereira. Isso. Porque muita gente via a possibilidade até dele arriscar com jogadores pedindo passagem, olhar mais pro futebol brasileiro também. Ou dar mais minutos, pelo menos, né? Pro Estevão, por exemplo, que jogou muito pouco. Exatamente. Então, assim, que é uma cobrança que eu faço, né? Eu acho que cada um aqui, se assumisse o comando da seleção brasileira, teria uma filosofia, né? Minha seleção é o aqui e agora. Então, quem tiver melhor vai ser convocado independente da idade. E na Copa do Mundo, a convocação também vai ser baseada, não vai ser um time que vai se formando tal. Eu seria um pouco assim. E também olharia mais, baseado nos últimos anos, para o futebol brasileiro na tentativa de aproximar a torcida da seleção, levando jogadores que se identificam com esses torcedores, que brilham nos clubes desses torcedores e colocaria pra jogar. Yuri Às Alberto. vezes, Yuri Alberto com certeza Depay. estaria na minha seleção, o Depay estaria na minha Luciano seleção. do São Paulo. Luciano do São Bernabé. O Paulo. Bernabé, né, que muita gente colocou. Estevão. Mas assim, sendo brasileiro, de Furque. fato... Furque não, né? O Santos já, Série B, deixa quieto. Elvis da Quem Ponte sabe Preta. Guilherme, 2025, o Elvis até uma certa parte sim. Quem, Gabi? O Guilherme? Guilherme não. Mas assim, seria uma das minhas estratégias, porque eu sempre falo, perder a gente vem perdendo desde 2006. Então, por que não mudar a fórmula? E os jogadores que estão na Europa talvez sejam com um nível muito parecido com alguns que estão aqui. Obviamente que se você fizer ali um geral, tem jogador melhor na Europa do que aqui. Mas se você pegar só os melhores, talvez você tenha um nível parecido. Então, essa seria a minha filosofia de seleção. Aqui agora, quem tá melhor e não olhar com preconceito pro futebol brasileiro. Fulano tem 30 gols do Campeonato Brasileiro e o João Pedro no Watford tem 3. Não sei se o João Pedro tá no Watford, acho que não, acho que ele tá no Brighton. Mas tá lá na Europa. Eu levaria o Dimba. O Dimba tem 30 gols do Brasileirão, eu levaria o Dimba. Tá. Entendeu? O fulano tem 12... O Alan Patrick tá comendo a bola no Inter. Chama o Alan Patrick. Tá. O Daverson, tá sendo decisivo na Libertadores. Vou chamar o Davinho. Entendi. Você é a seleção E, de não momento. e assim, eu não morro abraçado com o jogador. É aquela coisa, irmão, eu te trouxe que você tá bom. Tá bom. Agora, você faz 6 meses e não joga tem que nada. ficar bem aqui e seguir bem. Sim, ok. Entendi a Certo? filosofia de Paulo do Vale. Então essa foi a data FIFA em que a gente foi, entre aspas, melhor. 2 vitórias. Chile fraquíssimo. Peru fraquíssimo. Então a gente não fez nada mais, nada menos do que a lição de casa. Mas contra o Chile foi um sufoco, hein?
Contra o Chile foi no sufoco. Peru não, mas sufoco, mas passa a régua. Vencemos o jogo. Aí, a gente tem as 2 últimas aparições e participações da seleção brasileira em 2024. Então, anote aí. Um pouco mais respirou um pouco o Dorival, Sim. mais tranquilo, mas nós temos a convocação de outubro para os amistosos de novembro. Bento, Ederson, Everton, Danilo, Wanderson, Abner e Guilherme Arana. O Léo Ortiz vem porque o Militão estava machucado de novo. Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Ele convoca finalmente o Murilo do Corinthians. Tem o Murilo do Corinthians, né? Que na verdade é do Nottingham Forest, que não entrou em campo. Sim. Aí temos Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e Rafinha. Aí eu vejo mais um padrão. Ele gostou de Andréas Pereira na seleção brasileira. No ataque tem Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Martinelli pro lugar do Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Só um detalhe, Martelli, sobre essa convocação e fechando, né? Os 51 nomes que foram chamados pelo Dorival Júnior, apenas 6 jogadores se repetem em todas. E claro Olha que aí. alguns por lesão, né? Sim. 10 seriam por opção. 10 seriam por opção, tirando lesão. Ele convocou Aquilo que a gente 10 e aí falou, por gente. lesão apenas 6 tiveram à disposição da o ano seleção inteiro. ele tem certeza, o resto não. Os 6 foram o Bento, goleiro, que não jogou praticamente. O Bento está em todas. O Bento esteve no banco em todas, as 5 Caramba. convocações. O Danilo, a tragédia da Juventus, Tá. estava à Ele disposição aumentou também. a confiança da já seleção do veterano. Dorival, né? 2 zagueiros, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Certo. 2 meio-campistas, Bruno Guimarães E Paquetá. e Lucas Paquetá. No ataque, não tivemos nenhum jogador que esteve à disposição em todas, mas o Vini e o Rodrigo foram chamados em todas, todas. e acabaram Mas ficando aí de fora vocês por pegam, lesão. tirando de lesão, vamos supor, ele vai chamar esses 10. São 10, né, Brunão? 10, São 23 nomes. sim. Menos da metade da seleção não tem um time titular. Você entendeu? Não tem um time titular. Olha o tamanho da bucha. É isso que a gente tava falando. Faltava aqui o lateral esquerdo, né? Na minha avaliação. Faltava o Guilherme Arana, por exemplo, que ficou de fora por lesão. Ele foi chamado apenas em 4, ficou Ele de não fora foi, da mas que primeira. na primeira ele não tava bem. Mas aí depois teve uma Mas, sequência. gente, é assim, mesmo que seja 11, uma seleção brasileira, 1 ano da Copa, então a gente tá falando aqui, ó, daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses ele tem que ter, tirando o cara que tá lesionado ou não, que é o que a Gabi falou. Quem vai voltar no fim de 2025, então, vamos lá. O Neymar vai voltar já. O Militão, ok. Ele tem que ter... Ele tem que do Neymar ter... vai voltar já. Com Parece calma, né? Calma. a gente falando com criancinha. Na volta Na a gente volta, compra. O papai já vem, viu? O papai já vem. Já tá Que é uma treinando, né, estratégia PDB? do Natal. Mas, também, gente, né? em junho, o Dorival tem que ter, no mínimo aí, 14 nomes. Mas no mínimo. Eu acho que É o o nome time que vai titular, tá- é o time titular, um goleiro já que ele já sabe que vai. Enfim, o terceiro goleiro, se não souber, não tem problema. Dificilmente joga. A dupla de zaga e um zagueiro imediato. Eu 3 acho que ele chama o laterais. Bremer. O Bremer tá fora de boa parte porque o Bremer teve uma LCA também. Sim, mas tudo bem. E aí acho que pode ser um dos 3 nomes. zagueiros certeiros. 3 laterais certeiros. Não tem. 4 meio. Então, tem 4 três meio campo. laterais. Improvisa sempre o Mas zagueiro assim, na você posição. entendeu? Então, não tem. Essa é a gravidade. Essa é a gravidade. Aqui ele esqueceu do Ian Couto, que ele chamou